Bora reagir hoje ao Pedro Loz, gente. Ciência todo dia. Esse canal é espetacular. Como é ser um morcego? Você sabia que morcegos têm uma temperatura corporal de quase 40 graus Celsius? Às vezes, inclusive, até passa disso. E isso é tão quente para um ser vivo que nem mesmo as bactérias e vírus que causam doenças em outros animais conseguem afetar morcegos. Olha, o que acontecer? Nossa temperatura média, obviamente, é 36, 36,5, beirando 37. Se ultrapassa 37, é febril. Chega no 38 ou passa 38, é febre oficialmente. Quando passa dos 40, gente, começa a causar alucinação, a pessoa pode entrar em coma, até pior, né? Até pior. Enfim, que pode acontecer em caso de uma elevação da temperatura, porque como nós seres humanos somos endotérmicos, né? Porque nós somos mamíferos, assim como as aves também são endotérmicas, diferentemente de répteis, anfíbios, peixes que são ectotérmicos. Então a temperatura deles varia com muito mais facilidade graças à influência do ambiente. Então por isso que a gente vê que crocodilomorfos, né, jacarés, crocodilos, gaviais, eles precisam ficar no sol durante a manhã, né, na hora do sol do meio-dia, para poder manter o corpo aquecido. Aí depois à noite, quando já dá uma esfriadinha, eles vão para a água para poder se refrescar, entendeu? No nosso caso não, já demoraria muito mais para serem causados impactos negativos na nossa saúde. Para acontecer um colapso, teria que ser uma alteração muito brusca de temperatura, diferentemente dos ectotérmicos. Esses répteis, né, crocodilos, jacarés, gaviais, lagartos, se eles vão para o gelo, eles perecem, porque a temperatura cai com muita facilidade, diferentemente da nossa. Mas é muito interessante saber que o morcego tem a temperatura muito mais alta do que a nossa, né? Então 5 ou 6 graus aí acima. A gente vê muito bem que 40 graus não tem como a gente viver saudável. Morcegos. Morcegos são imunes à maior parte das doenças infecciosas por conta do seu metabolismo extremo. E se você não sabia disso, parabéns, você agora sabe algo novo sobre morcegos. Mas espera aí, o quanto você realmente pode saber sobre morcegos? Eles sabem voar, podem dormir de ponta cabeça e também se orientam por ecolocalização. Exatamente, gente. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Os únicos que voam. Tá ok? Tem muita gente que às vezes confunde isso aí. Bom, os morcegos, eles conseguem sim exercer a ecolocalização, igual os golfinhos fazem, as orcas fazem, deles mandarem, né, os cliques, os assovios, aqueles sonares, para poder mirar no alvo. Normalmente quando é uma presa, ou quando eles querem ir para um outro local, quando eles querem migrar, para eles poderem receber dados e transformar em informação para entender o que tem na frente, através dessas ondas eletromagnéticas, dos sonares, dos cliques, dos assovios que eles emitem. E aí o que acontece? As ondas eletromagnéticas vão até o objeto que eles estão querendo mirar lá na frente, e normalmente são até longas distâncias. Aí depois eles vão descobrir as características do local ou do objeto que eles estão querendo atingir. Aí eles recebem as informações já processadas de volta, e as ondas eletromagnéticas trazem de volta o que ele realmente quer saber. É uma habilidade muito top, né? É a ecolocalização. Pena que nós, seres humanos, não temos. Só em submarinos, né? Só em submarinos mesmo. Só na tecnologia. Por isso que vem da nossa capacidade cerebral. Que é a capacidade de se localizar usando o som. Mas esse não seria um vídeo do Ciência Todo Dia se eu fosse falar só dessas características. Se você me assiste há tempo suficiente, você já deve estar sentindo que vai ter uma crise existencial forte em algum momento. O ponto desse vídeo é fazer você chegar à triste conclusão de que você pode saber tudo o que quiser sobre morcegos, menos como é ser um morcego. Esse vídeo vai fundo, é melhor você estar preparada. Só antes, você sabia que a imersão front-end da Alura está na sua última semana de inscrição? A imersão front-end é um evento gratuito online que conta com 5 aulas exclusivas em que você as perguntas mais fascinantes do universo. É melhor você assistir esse vídeo até o final. Uma maneira de responder a pergunta de como é ser um morcego seria encontrar algum conjunto de palavras, imagens ou até mesmo sensações que fariam um ser humano como eu entender exatamente como é ser um morcego. A questão é,
Será que essa resposta existe? Vamos fazer um experimento mental para investigar isso. Imagine que exista uma máquina que consegue tirar o cérebro de um animal e colocar em outro sem causar nenhum dano. Essa tecnologia vai colocar o seu cérebro em um corpo de morcego com tanta perfeição que você vai se sentir um morcego. Você terá todas as capacidades de um morcego estando no corpo de um morcego. Só que tem um porém: o seu cérebro ainda é humano. Em algum lugar por aí, nós vamos ter um cérebro de morcego com um corpo humano. Sem querer, nós criamos vampiros nesse experimento mental. O ponto é, agora que o seu cérebro está dentro do corpo de um morcego, isso significa que você finalmente sabe o que é ser um morcego? Não. Pelo menos de acordo com o pensador Tom... Gente, por que não tem como a gente realmente saber como ser ou não um morcego? Gente, pra você ser um morcego é outra história, né? Agora, a sensação prática de ser um morcego a gente não vai ter. A gente pode ter muito conhecimento teórico, de fato, de como ser um morcego, mas a gente só vai descobrir mesmo pondo em prática, mas não tem como a gente ser um morcego. Nem o Batman, gente, sabe? Porque o Batman, ele se veste de morcego, né? Ele age, às vezes, como morcego, é só por questão comportamental mesmo. Também por causa do visual dele e tal, aquelas coisas. Mas ele não se transforma no morcego. Ele não é um animago, né? Olha lá, Harry Potter, enfim. Mandar até um salve pro Caldeirão Furado, pro Observatório Potter, pra esses canais aí. Porque, gente, animago é geralmente um bruxo que se transforma no animal. Aí ele vai ter uma noção do que é ser um animal, de um jeito prático, mas, né? Então não tem como a gente descobrir realmente qual que é a sensação verdadeira de ser um morcego. A gente pode saber de tudo, de anatomia, fisiologia, biogeografia, geografia e história do animal. A gente pode saber de tudo, entendeu? Como funciona o organismo dele, comportamento. A gente pode saber muitas coisas, as interações que ele tem com o ambiente, né? Isso que é o estudo da ecologia. A gente pode saber tudo. Estudar a física e a química da ecolocalização deles, entender a variação de temperatura do corpo, muita coisa a gente pode saber. Mas a real sensação de como ser um morcego, impossível. Thomas Nagel, você não pode ser um morcego. Mas poxa, Thomas, eu queria tanto ser um morcego. No seu artigo O que é ser um morcego, Nagel diz que mesmo que você saiba tudo sobre morcegos, desde como os cérebros deles funcionam, ecolocalização e até mesmo estar no corpo de um morcego, você nunca seria um morcego. Eu acabei de falar isso, tá certíssimo. Trágico. Mas a resposta dele levanta outra pergunta curiosa. Por que Thomas Nagel se importa tanto sobre como é ser um morcego? O ponto do Nagel não é exatamente sobre morcegos. O que ele queria com esse artigo era criticar a visão fisicalista da consciência. E não se assuste com o termo técnico. Você talvez até seja um fisicalista da consciência sem saber. O fisicalismo é a ideia de que tudo pode ser explicado pelos processos físicos que acontecem no nosso corpo e cérebro. E isso inclui a nossa consciência, que é a experiência de habitar o mundo. Sabe quando você chuta a porta com o dedinho sem querer? A dor que você sente pode ser perfeitamente descrita levando em conta todos os estímulos elétricos passando pelos seus neurônios. E aquele choro na garganta entalado durante o filme Interestelar também pode ser explicado como uma consequência da interação entre cada átomo e molécula dentro de você. O fisicalismo defende que tudo no mundo é feito de coisas físicas, e que a ciência, especialmente a física e a neurociência, conseguem explicar completamente tudo, incluindo a experiência de ser um morcego. Para um fisicalista, deve sim ser possível descobrir como é ser um morcego. O morcego é apenas um organismo vivo que pode ser totalmente compreendido com as ferramentas científicas certas. Colocando isso de outra forma, para fisicalistas, a pergunta como é ser um morcego pode ser respondida com precisão. Se você concorda com essa afirmação, parabéns, você é um fisicalista da consciência e o Thomas Nagel te odeia. Mentira, ele não te odeia, ele nem conhece você. Mas ele discorda de você sobre a natureza da consciência e também sobre morcegos. Beleza, mas então qual que é a visão dele sobre a consciência? Nagel é um dualista, e eu preciso de um vídeo só sobre filosofia da mente para explicar o que é um dualista. Se você quiser um vídeo desses, deixa um comentário aqui com um emoji de morcego, inclusive. A parte boa é que nós não precisamos ir tão a fundo no dualismo pro vídeo de hoje, porque ele na verdade é sobre a crítica que o Nagel faz à ideia de que a consciência pode ser entendida de uma forma puramente científica e fisicalista. Tá bom, então qual que é a crítica dele ao fisicalismo? Para ele, a consciência nunca vai poder ser objeto da ciência, porque a ciência lida com sistemas objetivos. Um planeta orbitando uma estrela, uma maçã caindo de uma árvore, um conjunto de moléculas causando uma doença em um ser vivo.
No caso da consciência, existe um caráter subjetivo intransponível e irredutível que não pode ser posto por uma análise científica. Essa é uma frase que tem muita palavra complicada, então vamos um termo por vez. Aqui nessa tela eu tenho o meu vídeo sobre o paradoxo do navio de Teseu. Todos que viram esse vídeo observaram o mesmo conteúdo objetivo, o mesmo conjunto de imagens e palavras passando informação sobre o tema do vídeo. Até a camiseta que eu tô usando é igual. Mas as exatas emoções, reações e reflexões que esse vídeo levantou em cada pessoa é individual. Ou seja, o que você sentiu e pensou enquanto assistia esse vídeo pertence somente a você. Esse é o lado subjetivo da consciência. Segundo Nagel, não existe nenhuma forma de me fazer experienciar como uma outra pessoa experienciou o vídeo. A experiência subjetiva é intransponível, porque ela pertence somente ao indivíduo que teve ela. E isso vai muito além de morcegos. Nagel também afirma que algo como a experiência do sabor do café ou textura que você sente de uma mesa quando passa a mão não podem ser precisamente descritas por nenhum conjunto objetivo de termos. A única forma de saber o gosto do café é tomando o café. E de certa forma, esse gosto do café é só seu. Ele é uma experiência pessoal sua e não existe nenhum conjunto de explicações científicas capazes de traduzir a experiência. Ou seja, ela é irredutível. E como recompensa por terem ouvido essa explicação complicada... É exatamente assim, gente. Eu, particularmente, não gosto de café. Já tomei, achei muito amargo, porque eu tô acostumado com paladares mais salgados e doces. Coisa amarga, coisa azeda, eu sofro, gente. Sofro muito. Entendeu? Eu não consigo chupar limão sem fazer careta. Mas isso é uma experiência minha. Ela é redutível por causa disso. Tem pessoa que gosta, entendeu? Por isso que a pessoa vai sentir o gosto diferente nas papilas gustativas, né, que ficam aqui, né, na língua, também na bochecha, ali no céu da boca, que faz com que a gente sinta o gosto, mas é mais na língua, né? As papilas gustativas, o gosto está formado na língua, o sabor. Só que é claro, tá tudo aqui na parte da boca, né? O doce fica na ponta, o salgado no meio, o amargo nas laterais e o azedo no fundo, tá certo? As papilas gustativas estão focadas ali na língua. Então, tem gente que vai sentir um sabor mais gostoso, outros que não vão gostar, porque o paladar das pessoas muda muito. Entendeu? Tem gente que tem um paladar mais refinado, tem gente que já tem um paladar mais infanto-juvenil, assim que é o meu caso, eu sei que eu tenho quase 30 anos, mas eu não consigo gostar de muitas coisas que muita gente adora, entendeu? Então, cada experiência, cada sensação que cada um vai ter, vai ser diferente. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai considerar algo palatável ou não palatável. Impalatável também chamado. Mas tem gente que vai odiar. Entendeu? Eu amo chocolate, sou chocolatra pra caramba. Mas tem gente que detesta. Tem gente que não gosta de chocolate. Queria ser uma dessas pessoas, enfim. Brincadeiras à parte, gente. Acontece, tem gente que adora refrigerante, tem gente que adora frutas cítricas, enquanto tem gente que gosta de coisa mais suave, outros de coisas mais intensas, né, de alimentos mais intensos ou mais leves. Varia muito, entendeu? Foi exatamente o que o Pedro quis dizer com as sensações, né, que são irredutíveis. Aqui está a foto de um morcego muito fofo. E aproveitando que os morcegos voltaram, é aqui que entra o porquê do artigo famoso do Nagel falar especificamente de morcegos. Dentro de uma visão dualista como a do Nagel, mesmo que uma máquina transforme o nosso corpo no corpo de um morcego, nós nunca seremos morcegos. Nós só seríamos a consciência de um humano dentro de um morcego, ou um corpo de morcego com capacidades mentais de um humano. De outra forma, não existe nenhum conjunto de palavras, nenhuma série de imagens ou cheiros ou conjunto de experiências mentais que conseguiria mostrar um ser humano como é ser um morcego. A experiência de ser morcego pertence somente aos morcegos. E essa experiência subjetiva não pode ser traduzida em termos científicos, nem mesmo que o cérebro de um morcego seja perfeitamente desvendado pela ciência. Esse aqui é todo o conteúdo de física que você precisa saber para fazer o Enem e quaisquer vestibulares. Mas por que essa conversa sobre morcegos ficou tão difícil tão rápido? É porque ela faz parte de uma discussão bem maior, conhecida como o problema difícil da consciência. Discutir filosofia fica difícil porque é preciso de um grande esforço para se comunicar de forma clara, precisa e logicamente consistente. Filosofia em alto nível não é uma disciplina fácil. E mesmo assim, nenhum outro campo ou discussão da filosofia tem difícil no título. Mas o problema difícil da consciência tem. O que indica que ele é difícil até mesmo para acadêmicos que dedicaram a vida deles estudando essa questão. Mas não se preocupe, porque o que ele tem de difícil, ele também tem de interessante. Eu explico.
Vamos deixar os morcegos de lado por um momento e pensar em nós dois. Você e eu. Será que eu posso saber como é ser você? Nós dois somos humanos. Mas mesmo que eu saiba tudo sobre você, sobre como seu corpo funciona, todos os seus gatilhos mentais, as suas capacidades como ser humano, existe algo que eu não posso ultrapassar, que é a experiência subjetiva que você tem. Por exemplo, eu posso descrever o que é sentir tristeza e entender os mecanismos da tristeza, mas eu nunca vou saber exatamente como você sente a sua tristeza. Em outras palavras, eu posso compreender como a mente funciona e o que causa esse funcionamento, mas a minha consciência não pode vivenciar o que a sua consciência experimenta. Isso ficou pesado bem rápido. O filósofo David Chalmers faz uma distinção entre os problemas fáceis e os problemas difíceis da consciência. Os problemas fáceis tratam de entender a mecânica do cérebro, como por exemplo, a neurociência explicando a percepção ou a cognição, ou como e por que nós reagimos a certos estímulos e comportamentos. Mapear todas as conexões cerebrais de uma mosca, por exemplo, foi um avanço em responder o problema fácil da consciência. Já os problemas difíceis lidam com a origem de uma experiência subjetiva. E mapear o cérebro da mosca não avançou o problema difícil da consciência. Não temos a menor ideia de como traduzir conexões neurais na experiência de ser uma mosca. Mesmo que duas pessoas tenham experiências sensoriais semelhantes, a maneira como cada uma sente ou vivencia algo de forma única revela o caráter pessoal da experiência consciente e nos coloca diante do eu que vive essa experiência. Mesmo com uma teoria da mente perfeita, capaz de descrever toda a cadeia de causa e efeito mental com precisão extrema, essa teoria da mente talvez não seja capaz de explicar exatamente a experiência subjetiva que cada um de nós temos. E se esse for o caso, certamente o morcego sabe de algo que nós não sabemos. E que nós também nunca vamos saber. Como é ser um morcego? Esses argumentos do Nagel e do Chalmers mostram a perspectiva de que nós não podemos reduzir organismos vivos apenas ao funcionamento mecânico deles. Mesmo que eu queira ser um morcego, eu nunca vou conseguir. A experiência subjetiva parece ter uma dimensão intransponível e que ela não pode ser conhecida objetivamente. E é isso que o Nagel argumenta com o seu artigo do morcego, que o mundo subjetivo não pode ser tocado por algo objetivo como a ciência. O que, para deixar claro, não é uma negação do poder da ciência, mas a afirmação de que existem tópicos no mundo que não são científicos. Ou seja, a minha experiência subjetiva de estar aqui, de pé na frente da câmera, nesse instante e nesse ângulo, jamais poderá ser objeto da ciência porque essa vivência só é minha e de mais ninguém. Boa tentativa. Pelo menos tu viveu algo único. E do mesmo jeito, tudo que você sentiu e pensou enquanto assistia esse vídeo é especial. Porque dentre todas as pessoas que também assistiram, você é a única que sentiu e pensou do seu jeito. Tenta contar pra gente aqui nos comentários o que você sentiu e pensou assistindo esse vídeo. E não esquece de se inscrever caso você ainda não for inscrito para ter mais crises existenciais. Muito obrigado e até a próxima. Pois é, gente, esse canal aqui... Pra mim, acho que é o canal de ciência mais top que tem no YouTube. Porque ele, além de ser um físico, é um cara extremamente sábio, né, o Pedro? É um cara cheio de conhecimento, cheio de inteligência. Ele explica super bem, tem uma didática, uma metodologia excelente. Eu super recomendo todo mundo ir lá no canal dele, se inscrever, deixar muito like nos vídeos dele, compartilhar, assim como vocês vão fazer aqui também. Se inscrever no Planeta do Conhecimento, ativar o sininho, deixar muito like, me seguir nas redes sociais e também compartilhar meu conteúdo. Bom, minhas redes sociais vocês sabem que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueçam do nosso clássico e eterno bordão: o conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o Planeta do Conhecimento. Beijo, guys. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.